Pai do Redentor. Olhai para nós e a vós rogamos com fé. Interceda por nós, grande santo, ó São José. Não há ninguém maior, tão perto de Jesus. Depois de Maria, José, foste tu, agraciado por Deus, a ensinar, cuidar, proteger o Filho seu. Não há ninguém maior, tão perto de Jesus. Depois de Maria, José, foste tu, valei-nos, São José. São José, nos valei. Não há ninguém maior, tão perto de Jesus. Depois de Maria, José, foste tu, valei-nos, São José. São José, nos valei. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a misericórdia de Deus que é Pai e a luz do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Essa é a última missa, de liturgia de Quaresma, e coincide também então com a quarta-feira de votiva São José, última missa votiva São José dentro do tempo da Quaresma, o tempo da conversão. Nós voltemos para a imagem de São José, colocando os pedidos que nós trazemos no coração, as intenções desse tempo de Quaresma, aquilo que vivemos, os propósitos que tivemos, nos lembrando também dos que pedem as nossas orações. No devocionário, na página 1, rezemos: ó São José, nós os veneramos como casto esposo da Mãe de Deus, como o chefe da Sagrada Família, como o Pai virginal de Jesus Cristo, como fiel protetor do tesouro da Santíssima Trindade. Em vós veneramos a escolha de Deus Pai, que quis repartir convosco o seu poder ao lado do seu eterno e único Filho, que desejou ser dependente de vós e teve sua subsistência do trabalho de vossas mãos. Em vós veneramos a escolha do Espírito Santo, que quis vos confiar sua Santíssima Esposa e vos dar a ela como guardião e companheiro. Em vós confiamos, padroeiro, protetor e defensor da Igreja. Amém. Ó meu glorioso São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. Irmãos e irmãs, nos voltemos para o Senhor, que é santo e que nos convida à conversão e não despreza o coração arrependido. Com o nosso canto, peçamos a Deus o perdão dos nossos pecados. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Peçamos juntos: Kyrie eleison. Kyrie
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz um dia à alegria da vida eterna. Amém. Oremos. Apresentemos diante do Senhor nossas intenções, pedidos. Nos lembremos dos falecidos, de nossas famílias, amigos. Por aqueles que pedem a graça da saúde, Jaci Pires, José Mirandola, Neia Conde, José Pires. Por aqueles que celebram também aniversário, dom da vida. E hoje apresentemos o propósito que fizemos ao longo desse tempo da Quaresma. Ó Deus, para nos livrar do poder do inimigo, quisestes que vosso Filho padecesse o suplício da cruz. Concedei aos vossos fiéis alcançar a graça da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos sentar, com atenção vamos ouvir a palavra de Deus. Nesse da frente aqui, ó, pode tirar um pouquinho, faz favor. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. E me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador, e os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. O insulto me partiu o coração. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena. Procurei quem me aliviasse e não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento, e minha sede ofereceram-me vinagre. Respondei-me pelo vosso imenso
imenso amor. Neste tempo favorável, Senhor Deus, respondei-me pelo vosso imenso amor. Neste tempo favorável, Senhor Deus. Cantando, eu louvarei o vosso nome, e agradecido, exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Respondei-me pelo vosso imenso amor. Neste tempo favorável, Senhor Deus, respondei-me pelo vosso imenso amor. Neste tempo favorável, Senhor Deus. Aclamemos o Santo Evangelho. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Salve nosso Rei, somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade e procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, esse evangelho que é o último evangelho da Quaresma, nós temos a entrega de Jesus, Jesus sendo entregue pelo ser humano, né, na pessoa aqui de Judas Iscariotes, mas Jesus que se entrega nas mãos do Pai, por amor a nós. E toda a entrega, toda a vida de Jesus é uma entrega. Nós celebramos ainda semana passada, o dia 25 de março, a festa da Anunciação, né? O dia em que Jesus entrou no mundo, se fez homem no ventre de Maria. Ali já está uma entrega, ali já está uma cruz, um rebaixamento. Tudo na vida de Jesus é misericórdia e movimento de cima para baixo, né? Jesus que vem ao encontro do ser humano. E tudo isso é misericórdia. Tudo em Jesus foi esvaziamento. Por mais bonito que algo na vida de Jesus possa ter sido, foi esvaziamento, porque Ele é Deus. Então, tudo que é humano, se comparado à sua condição, né, divina, Jesus está se esvaziando. E tudo isso por amor a nós, por misericórdia da nossa condição humana. Jesus nos assumiu por inteiro, assumiu as nossas dores, a nossa condição. Jesus se pôs em nossas mãos, para, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, poder redimir a nossa condição do estrago que é o pecado. E hoje nós encerramos o tempo das liturgias da Quaresma. A Quaresma vai até o momento em que começa a missa do lava-pés, né? Mas hoje é a última liturgia da Quaresma. E a gente vai encerrando esse tempo com esse olhar também do Salmo. Respondei-me pelo vosso imenso amor neste tempo favorável, Senhor Deus. A Quaresma foi para nós um tempo favorável. Deus é sempre favorável a quem quer se converter e ficar mais santo, né? Mas a Quaresma tem um favor ainda maior. E bem-aventurados os que vivem bem o tempo da Quaresma, né? Que não desperdiçam a Quaresma. É tempo favorável. E aí o Salmo de hoje, o Salmo 68, o rei Davi vai fazendo uma narrativa que prefigura como que um lamento e a entrega do Cristo e do Messias, né? Mas que pode ser também nosso quando unidos a Jesus. Começa a dizer: por vossa causa, Senhor, por tua causa, Deus, sofri insultos, fiquei confuso, por tua causa eu me tornei como que um estranho aos meus próprios irmãos, parentes, amigos, por tua causa eu me tornei como que um estrangeiro até para os filhos de minha mãe, pois meu zelo e meu amor por vossa casa, pelo teu nome, me devoram como fogo abrasador. Veja, a Quaresma é tempo, meus irmãos, foi tempo para nós, de renovarmos dentro de nós o nosso amor e a nossa paixão por Deus. Olha o que está dizendo aqui o salmista. Por tua causa, Senhor, eu sofri insulto, eu virei um esquisito. Ah lá a beata, lá vem a santa. É brincadeira, cunhada. Por tua causa, Senhor, eu fui até ridicularizado pelos outros. Mas aí olha o que ele diz. Porque existe em mim um zelo e um amor pela tua casa que me devora como fogo. Só que esse fogo que nos devora e que nos moveu um dia, ele vai apagando, né? Ele vai morrendo, ele vai esfriando, ele vai virando nada dentro de nós. Tá, a Quaresma é um tempo favorável, foi um tempo favorável para nós, meus irmãos, para reacendermos esse fogo abrasador dentro de nós. Aí ele diz: e os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram sobre mim. Em Jesus, na cruz, recaiu sobre Jesus o ódio, a raiva que o ser humano sempre teve do próprio Deus. E isso acontece com os cristãos também. As pessoas têm raiva, não é de você, elas têm uma dificuldade com Deus. Depois de amanhã é sexta-feira santa, o sujeito já alugou jet ski, já alugou lancha, já comprou picanha, filé mignon para fazer na sexta-feira santa, já comprou a caixa de cerveja, já está gelando o vinho, está nem aí com a paçoca. Já alugou apartamento não sei aonde. E essa aversão do ser humano, esse tédio do ser humano contra Deus, recai contra quem? Contra quem representa Deus, né? Contra quem, em nome de Deus, nos lembra Deus. É por isso que muitas vezes, até dentro da sua família, você virou o chato, o esquisito. Porque você é a lembrança de que não era para estar aqui, era para estar na igreja agora. Então o salmista, o rei Davi, viveu isso. Está colocando isso na boca do Cristo que viria, mas a gente pode pôr na nossa boca também. Recai sobre mim, Senhor, tanta coisa, às vezes, desse mundo. Mas existe uma esperança aqui, né?
que é: respondei-me pelo vosso imenso amor neste tempo favorável, Senhor Deus. E Deus Pai respondeu a Jesus, sobretudo dando a ele a ressurreição. Jesus fez uma última prece a Deus, né? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. E Deus respondeu como? Não é da minha vontade que você não beba o cálice, é da minha vontade que você beba o cálice da cruz. Mas também é da minha vontade que, bebido o cálice da cruz, ressuscite, entre na glória, o nome sobre todo nome, né? Então, meus irmãos, a vontade de Deus, ela é sempre boa a nós. Às vezes, e muitas vezes, talvez, diferente da nossa. Mas Deus sempre nos responde porque Deus é favorável. Aí a primeira leitura que nós ouvimos é o terceiro cântico do servo sofredor em Isaías. Segunda-feira a gente ouviu o capítulo 42, ontem foi o capítulo 49 e hoje o capítulo 50. No livro do profeta Isaías tem 3 grandes poemas. Um homem cantando a Deus o seu sentimento de sofrimento, de injustiça, e mostrando a Deus a sua santidade. Então é o cântico do servo sofredor. Na Sexta-feira Santa a gente vai retomar, sobretudo, esse último capítulo. E aí, o servo sofredor, que é Jesus que viria, começa dizendo de si mesmo: o Senhor me deu língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto a quem está abatido. Todo dia é tempo de ouvir a palavra, mas sobretudo na quaresma, a palavra de Deus, ouvir a palavra que é conforto à alma abatida. E para isso, o que ele faz? Toda manhã, cada manhã, desperta o nosso ouvido, né? Excita o ouvido para prestar atenção como discípulo, como um servo de Deus. O Senhor me abre os ouvidos e eu não volto as costas nem volto atrás para aquilo que Deus põe no meu ouvido. Quaresma, tempo de conversão. Uma palavra me entra no ouvido por graça de Deus. Foi Deus quem nos moveu a querer ouvir a sua palavra. E o que me cabe agora? Não tapar o ouvido nem voltar as costas a essa palavra, que às vezes ela é difícil e muito desafiante. E aí diz então a oferta de vida, começa ali o versículo 6, né? Ofereci as minhas costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba, não desviei o rosto dos bofetões, das cusparadas. Isaías escreve isso aqui muitos séculos antes de Jesus vir. Acho que quando escreveu nem entendeu direito por que se sentia movido a escrever essas coisas, mas isso aqui vai narrar Jesus. Mas narra a vida de todo bom cristão também. Oferecer as costas, o rosto, não negar-se a si mesmo na cruz e no sofrimento. Mas, de novo, tempo de termos renovado em Deus a nossa esperança. Ele vai dizer o versículo 7, mas o Senhor Deus é o meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Bate no seu peito comigo e diga: o Senhor Deus é meu auxiliador, não deixei, não deixarei me abater o ânimo. Mais uma vez, o Senhor Deus é meu auxiliador, não deixarei me abater o ânimo. Ânimo aqui vem de ânima, alma, é uma palavra só. Na língua portuguesa a gente ainda diferencia ânimo de alma. Nas línguas bíblicas não tem palavra para falar ânimo ou alma, é a mesma. Então dizer, não deixarei abater o meu ânimo, é dizer, não deixarei abater a minha alma. Dizer, estou desanimado, é dizer, estou desalmado. É esquisito, né? Na língua portuguesa a gente usa a palavra desalmado para alguém que é muito ruim. Nossa, que mulher desalmada, que homem desalmado, né? Mas para eles não. As pessoas dizem assim, eu não sei, estou meio desalmado hoje. Não sei, essa seleção brasileira aí, acho que não vai não. Está animado para a Copa? Estou desalmado para a Copa. Para nós fica esquisito no ouvido, né? Mas a palavra é a mesma e vem da mesma raiz. Não deixarei abater o ânimo, essa energia para essa quarta-feira, para a vida, para as coisas, para o bem. É dizer, não deixarei me abater a alma. Aquilo que dentro de nós, meus irmãos, nos move. E a alma, ela fica mais forte ou fica mais fraca. É a alma que nos move. Quando você vai num velório, o que você vê lá? Um corpo sem alma de vez. A alma, você saiu do corpo. Quantas pessoas andam desanimadas, né? Pensando ainda nesse contexto que o Padre está pregando aqui da Semana Santa, do Tríduo Pascal, a gente vai ver no tríduo umas veinhas que o corpo já está pela beira da morte, tudo nela dói. Mas ela tem uma alma, ela tem um ânimo, ela vem para a igreja, ainda traz o netinho para correr, igual um louco, essas missas imensas que a gente vai ter. A mãe da criança não tem problema de joelho, não tem osteoporose, tem nada.
Mas ela não tem ânimo, ela não tem alma, ela é um bicho cozido. Para a fé, muitas vezes, aquele que tem mais vigor físico não tem alma, né? O jovem, o adolescente, eles são cozidos, eles são preguiçosos, eles estão desalmados da fé. A alma, meus irmãos, é o que nos move. E a alma fica assim, mais forte ou mais fraca. Depende do que você escuta, do quanto que você reza, com quem você conversa, o que você alimenta dentro de você. Você vai ficando mais desalmado, desanimado, vai ficando mais vivo, cheio de um fervor. Dependendo das notícias que estamos atravessando ou vivendo, a gente sente na alma um baque, né? Mas o Senhor Deus é o meu auxiliador. Por isso, a minha alma não vai ficar desalmada nem desanimada. Mais uma vez, não como jogral, não como pedagogia, como oração de verdade. Bate no teu peito e diga comigo: mas o Senhor Deus é meu auxiliador. E agora com ânimo digo: por isso não deixarei me abater a alma. E aí, quem tem ânimo em Deus aprende uma graça chamada silêncio. Chamado o quê? Por isso, conservei meu rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Vai ser a cena do Evangelho da Sexta-feira Santa, quando Jesus já nem responde mais nada para ninguém, e Pilatos vai dizer: você não vai responder? Eu tenho o poder de te botar na cruz, eu tenho o poder de te libertar. E Jesus vai dizer para ele: amigo, você não teria poder nenhum se Deus lá do céu não tivesse dando e permitindo esse poder. Eu estou na mão de Deus. Veja, meus irmãos, a gente precisa aprender muitas vezes, justamente para manter o ânimo, a gente precisa aprender o silêncio. Muitas vezes, você foi buscar ânimo nos outros, e abriu o teu coração, contou a tua vida, as tuas mazelas, falou mal do teu marido, da tua mulher, para aquela pessoa, para aquele amigo. E você não ficou mais animado por causa disso. De algum modo a pessoa te ouviu com pressa, estalando as juntas do dedo, olhando no relógio. Você, enquanto falava, a voz tremia, você quase chorava, a pessoa te olhava e falou assim: é complicado, né? Mas, hein, o Brasil ontem, você assistiu e aquilo te feriu e você ficou desanimado, achando que ia ficar animado. Existe um momento da nossa vida, meus irmãos, de vez em quando a gente precisa aprender isso, o poder do silêncio. Olha o que está dizendo o servo sofredor, que vai ser Jesus. Porque eu tenho esperança em Deus, eu não vou nem mexer a minha cara, eu vou ficar quieto, esperando Deus agir. Chega uma hora que a gente já fez tudo que a gente podia fazer. Você já marcou o médico? Já marcou a consulta? Quem de fato precisa saber, está sabendo? Então agora, filho, para de falar da tua vida para todo mundo. Engraçado que você não fala da sua vida para quem podia ou devia. O padre não está sabendo. Na última terapia você contou por cima só para o psicólogo, paga 350 conto para falar 40 minutos e não fala o que tem que falar. Mas no Zap, no Facebook, que ainda tem gente no Facebook, vocês acreditam? Ainda tem gente lá? Nos status e nos áudio grupo, aí você fala com quem não tem nem empatia, nem capacidade. E aí o restinho de ânimo que você tinha para enfrentar essa cruz acabou de ir na orelha do outro e você volta mais desanimado ainda. Quem tem esperança em Deus não fica nem soturno, nem fechado, nem envergonhado. Mas quem tem esperança em Deus aprende o silêncio. Não adianta você ficar falando tanto que você fala com o tanto de gente que você fala. Fiquei com o rosto impassível, duro como pedra. O coração não está duro como pedra. E às vezes, meus irmãos, para o coração não ficar duro como pedra, a boca tem que fechar, você fala demais. Fala com quem não resolve, aí o coração vai endurecendo. Porque quando a gente sofre, ninguém está nem aí para nós, padre. Você já parou para pensar que a pessoa, talvez, quando viu que a tua história só ia piorar, de minuto em minuto, que você vai contando lá o que está acontecendo, talvez ela começou a pensar no que ela está sofrendo e falou assim: eu já estou tomando um tarja preta para aguentar minha vida. Ainda vou virar companheiro dele? Ah, não, deixa eu falar que... Não, já está ruim para mim, não. Às vezes a pessoa que te ouviu mal, ela não te ouviu mal porque ela é má, não. Ela te ouviu mal porque ela está com a língua de fora. Com as cruzes que ela tem, você ainda foi jogar a sua nas costas dele. O silêncio. O silêncio, às vezes, é importante. Fala para quem está do seu lado. Todavia, contudo, fala, todavia, contudo, quando entrar na sala do padre, abre a mala. Fala assim: todavia, contudo, quando vai no psicólogo, pagando caro do jeito que você paga, abre a mala.
Fala, entendi, Padre. E aí de novo ele renova a sua esperança, porque ao meu lado está quem me justifica, quem será contra mim? Quem será meu adversário? Sim, o Senhor Deus é o meu auxiliador, quem vai me condenar? Aqui ele está falando das aflições dele com relação aos outros seres humanos. Você sabe que na vida tem muito mais gente mais poderosa do que você, do que eu. Às vezes a gente está na mão do outro, não está? Quantas pessoas hoje estão na mão do outro, esperando que o outro assine o que jurou que ia assinar, que pague o que jurou que ia pagar. A gente fica dependendo da misericórdia do outro, da boa vontade do outro, e muitas pessoas são poderosas mesmo sobre nós, são mais fortes do que nós, estão num lugar acima de nós. E ele diz, mas o Senhor Deus é o meu auxiliador, quem vai me condenar? E aí veio essa esperança renovada então no Salmo, respondei-me pelo vosso imenso amor, Senhor, nesse tempo que é favorável. Agora, meus irmãos, não é só a quaresma que é um tempo favorável para você ou para mim. Este tempo, hoje é dia 1º de abril, né? 1º de abril de 2026. É um tempo favorável para você. Tudo aquilo que Deus permite nos acontecer, nos alcançar, tudo aquilo que Deus permite que não desvie de nós, desvie do outro, mas não desviou de mim, né? Desviou de você, mas pum, pegou em mim. Nos é favorável. Essa é a fé do católico, essa é a fé cristã. A gente acorda todo dia sabendo, hoje é um dia favorável, para o bem maior. Talvez não seja lá muito favorável para os benzinhos menores que a gente gosta, que faz parte da vida. Mas é tempo favorável, todo dia e toda cruz. É tempo favorável para um bem maior na nossa vida. Meus irmãos, o demônio não está no controle de nada. Ergue a mão para eu ver quem está andando com Deus. Pode erguer, filho, eu conheço você. Oxe, a senhora... Ergue a mão, meu anjo. Se a senhora não está, eu não estou também. Ergue a mão para ver quem está andando com Deus. Você fala assim, padre, eu estou andando com Deus. Até confessei, vem na missa. A gente tem os nossos pecados, né? A gente tem os nossos defeitos. Mas você está andando com Deus, sim ou não? Do seu lado aí, está andando ou não está andando? Quem está mais pertinho, bate até na palminha da mão do outro. Fala assim, check. Bate no teu peito comigo e fala, então, o diabo não está no controle de nada na minha vida. Ponto de para quem Satanás não está controlando nada na sua vida. Mas não está fácil. Não estou dizendo que está fácil. Mas está difícil. Eu sei que está difícil. Mas o diabo não está controlando nada. Na vida de quem anda com Deus, todo tempo é favorável. Inclusive o dia de chorar, de sentir medo, mas é favorável para o bem maior. Essa é a nossa fé, meus irmãos. É assim que a gente levanta da cama. É assim que a gente vive o dia. E é assim que às vezes a gente termina o dia. Quantos dias às vezes, dependendo do que você está passando, o dia é longo, exaustivo, não é? Você chega moído fisicamente, psicologicamente, os afetos, o espírito, a alma. Você só quer dormir e não acordar às vezes, né? Foi um dia favorável. Porque o diabo não está no controle de nada. Nós vamos ouvir de novo. Na sexta-feira santa, Jesus falando para Pilatos que ali tem como que o poder do diabo, né? Eu posso te matar, Jesus. Você não vai negociar comigo não, filho? Pilatos, você não teria poder nenhum sobre mim se não fosse concedido do alto. Pega o violão, filho. Põe a mão no seu coração um instantezinho. Quero convidar você a pensar agora em tudo aquilo que na sua vida hoje tem tido, porque de fato tem poder sobre você, e você não tem poder sobre isso. Um câncer, uma doença no seu corpo, uma diabetes, uma inflamação, tantas outras enfermidades, o Parkinson, doenças que você toma remédio há tantos anos e o médico diz que vai tomar para sempre. Pense agora também em situações que contrariam hoje os seus sonhos, seja no corpo, nos ossos, nos nervos, na saúde, seja dentro da sua casa. Eu não sei o que você está passando dentro da sua casa, no seu casamento, com seus filhos, com seus netos, o que você passa com seus pais, mas eu quero convidar você a proclamar isso. Vai dizendo o nome dessa coisa ruim, dessa coisa doída, dessa coisa que se você pudesse hoje tirar da tua frente, você tirava. A mágoa, o ressentimento por causa de um adultério, de uma traição, a vergonha de andar na rua. E proclame sobre isso. Você não teria o poder que tem sobre mim, se não fosse
permitido por Deus. O Senhor Deus é o meu auxílio. Eu quero proclamar agora, Senhor, que o Senhor está no controle da minha vida. Eu quero convidar você que está em casa a rezar nesse sentido. E você que está aqui também, meu irmão, abra sua boca um pouquinho e do seu jeito. Jesus disse: Pilatos, você não teria poder sobre mim se não fosse dado do alto. Quem é, o que é o Pilatos da tua vida hoje, filho? Diga o nome desse Pilatos. Diga câncer, endometriose, depressão. Diga o nome dessas coisas, artrite, dívida, desemprego. Você não teria poder sobre mim se não fosse permitido por Deus no alto. Solidão, velhice, coisas que te assombram, que te amedrontam. Você não teria poder nenhum sobre mim. Passado, talvez você tenha um filho na droga, no vício, um marido no jogo. Diga, jogo, droga, você não teria poder sobre mim, não te fosse concedido e permitido pelo alto. E eu agora proclamo, quero convidar você a erguer a sua mão direita e profetizar na sua vida. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Não me deixarei abater o ânimo. Não sairei humilhado. Não terminarei humilhado. Eu proclamo o bem maior de Deus na minha vida. Eu consagro as minhas cruzes para que tragam a mim um bem maior. Eu ofereço, Jesus, a dor e a tristeza que eu sinto diante dos bens menores que eu não posso mais desfrutar nesse tempo da minha vida. Eu ofereço na tua cruz, em reparação dos meus pecados, dos pecados da minha casa. Eu ofereço como um ato de louvor pelas tuas 5 chagas em meu favor. Diga mais uma vez o nome do seu Pilatos. Diga mais uma vez o nome do mal que se levantou, com o qual você convive, e para este mal proclame: mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Não me deixarei abater o ânimo. Amém? Amém. E aí o Evangelho, queridos. Nós estamos aqui em uma das narrativas, da Santa Ceia e um trechinho da Santa Ceia, onde nós temos 2 perguntas, a pergunta do traidor e a pergunta do discípulo. Como é que pergunta um traidor quando ele pensa Jesus na boca de Judas? O que me dareis se eu vos entregar Jesus? Os discípulos, dali 3 versículos, olham para Jesus e também fazem uma pergunta. Não a pergunta do que eu ganho com isso, mas a pergunta: Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça para essa Páscoa? A Quaresma foi para nós, e é sempre para nós, irmãos, um tempo da gente mudar as nossas perguntas. Você sabe que uma das coisas que revelam se a gente está perto ou longe de Deus são as coisas que a gente anda perguntando para Deus, para a vida. É por isso que muitas pessoas têm tanta vergonha de fazer uma pergunta, A professora fala assim: gente, alguma dúvida? Aí ninguém ergue a mão. Ela fala: ou todo mundo entendeu tudo, ou todo mundo não entendeu nada. Posso continuar ou alguém tem dúvida? Os jacuzinhos tudo assim. Eles têm medo de perguntar. A pergunta revela muita coisa de nós, As perguntas, às vezes, as perguntas que você anda fazendo para Deus, às vezes revela que mesmo depois de tanto tempo de igreja, você ainda é menino, menina, não cresceu tudo que parecia que tinha crescido, A pergunta, a qualidade da pergunta. Judas aqui coloca uma pergunta a respeito de Jesus. Ele procura então os fariseus, os sumos sacerdotes, e diz assim: o que vocês vão me dar se eu entregar Jesus? Muitas pessoas colocam essa pergunta: que adianta em igreja? O que você ganha com essa rezação? Não dá camisa para ninguém, não. E muitas vezes, quando a gente passa uma luta, uma dor na vida, a gente coloca essa pergunta: que adiantou? Essa é a pergunta de Judas. O que eu ganho? Que vantagem eu levo em ser bom, em ajudar os outros? Enfim, tantas áreas da vida, Mas os discípulos colocam uma outra pergunta: Senhor, onde quer que façamos os preparativos para a Páscoa? Eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor precisa de mim hoje? O discípulo verdadeiro, ele tem perguntas para Deus? Claro que tem, todo mundo tem. Mas a pergunta fundamental e a pergunta constante de quem ama a Deus, de quem se converteu, apesar de ainda ter suas imperfeições, é essa pergunta: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o meu papel? O que eu posso ofertar? O que eu posso doar?
Essa é a pergunta dos discípulos, que amavam Jesus. Já não é mais a pergunta de Judas. Judas só quer saber o que eu vou levar, o que eu vou ganhar com essa história, né? E aí combinaram então 30 moedas de prata, lembrando e retomando José do Egito, que é vendido pelos irmãos por moedas, né? 30 moedas de prata era o preço de um escravo, na época se comprava um escravo por 30 moedas. E 30 moedas era 30 dias de serviço, de diária. Então 1 mês e pouquinho aí de serviço, um salário mínimo e meio. Judas tinha o homem mais precioso da face da terra, não só aos olhos de Deus, mas aos olhos dos outros, e aos olhos até de Roma e do templo. Jesus era o homem a ser destruído. Jesus valia muito dinheiro, e Judas vendeu por 30 moedas. Porque o pecado, meus irmãos, ele faz isso com a gente. Todo pecado ele começa um tanto quanto sofisticado e caro, termina baratinho, né? Quantos homens começaram com uísque não sei quantos anos, vinho não sei de que safra, e começa a beber todo dia, está lá no boteco mais fuleiro, tomando a cachaça mais barata. Não é assim? A prostituição. Quantos homens gastam dinheiro que a mulher nem suspeita? No Piquiri não tem, mas por aí tem. Quando precisa sair, quando precisa viajar, porque eu estou numa reunião, e gastam muito dinheiro numa noite para ter 1 hora, meia hora. Com uma mulher que é assim. E isso vai se agravando, termina como? Com a mais barata, a mais feia que tem. Judas amava tanto dinheiro que já nem precisava ser muito. Judas amava tanto o dinheiro que já não precisava ser uma fortuna. 30 moedinhas você leva o Judas. O pecado ele vai se agravando dentro de nós, ele vai nos rebaixando. Igual o filho pródigo, tudo do bom e do melhor. Qualquer festa beira de chiqueiro e porco, ele está festando. O pecado ele degrada, né? Já Jesus eleva. Senhor, onde quer que façamos a ceia da Páscoa? Imagine você sentar à mesa com Jesus. Aqui está a grandeza também dos discípulos. Enquanto Roma e o Sinédrio quer pegar Jesus, quer chegar perto de Jesus, Jesus não dá atenção. Aquele Pedro que até ontem pegava lambari com tilápia lá, descascava peixe. Agora ele senta à esquerda, à direita de Jesus. Olha só. João, o mais novinho, auxiliar de pescador. Agora se senta à direita de Jesus. Ó. Mas, meus irmãos, só se sente honrado em se sentar com Jesus quem reconhece o tamanho de Jesus. Enquanto os discípulos tinham como honra se sentar com Jesus, Judas, nossa, mas não acaba, hein? Aí, meu pai, podia estar lá, né? Fazendo tal coisa. A diferença entre o fervor e o tédio está na nossa capacidade de reconhecer diante do que nós estamos, de quem estamos e com quem estamos. Judas não entendeu a grandeza que ele tinha por estar perto de Jesus. Judas ainda é o homem que entende que grandeza é a bajulação dessas pessoas vulgares, porcas. Quantas pessoas ganharam de Deus a graça da conversão, vieram tão pertinho de Jesus, mas ele precisa da aprovação de homem que vive em boteco, TikTok, política vagabunda o dia inteiro. Ele precisa ser aceito lá, e ele troca o altar por aquela roda de homem cafona, brega, semi-analfabeto, e ele se sente melhor e mais posudão em seu bichão lá do que ser servo aqui. Falei dos homens, vale para as mulheres também, né? Quantas mulheres receberam uma graça tão grande de chegar mais perto de Deus, mas a Tati, a Paty, a Nath, a Rafa vão pedalar, elas vão não sei aonde, elas vão fazer drenagem, e lá vai ela ser aprovada por um bando de mulherzinha, desculpe, mequetrefe, vulgar, burrinha, mas ela prefere ser acolhida e aceita lá do que ser serva aqui. Judas não aguentava mais, gente, esse negócio de Jesus. Ele já estava por aqui já. Por isso a gente precisa, de vez em quando, olhar dentro do nosso coração e ver a quantas anda, né? A nossa piedade, a nossa doçura interior com Jesus. Mas tem um outro ponto aqui também. Por que será que Judas fez isso? Foi só pelo dinheiro? Também pelo dinheiro.
mas por uma outra motivação que só veio à tona por causa do dinheiro. Não desse moedinha, ele não tinha feito nada. Mas, será que foi só o dinheiro? O que estava mais embaixo do coração de Judas? Dizem alguns, e eu me inclino a concordar. Isso é uma teoria. A teoria você pode concordar como pode discordar. Mas qual é a teoria? Que Judas, assim como os discípulos, né, e o próprio povo, tiveram muita dificuldade de entender o jeito, o estilo de Jesus. E quando ele foi percebendo que, de fato, Jesus, que ele viu andar sobre as águas, Jesus que ele viu curar 10 leprosos à distância, Jesus que ele viu acalmar uma tempestade só fazendo shhh, Jesus que ele viu ressuscitar um morto de 4 dias, não ia usar desse poder todo para destruir Roma e se tornar o prefeito de Jerusalém, o governador da Terra Santa. Os discípulos tinham muita dificuldade de entender que Jesus não ia fazer isso, porque a ideia deles de Messias até hoje é isso. Eles estão lá até hoje esperando esse homem, que vai chegar e destruir o inimigo, trazer riqueza, trazer poder, glorificar uma cultura, uma nação, enfim, estão lá até hoje esperando isso. Os discípulos foram vendo que não era bem assim. Pedro não tentou mudar a cabeça de Jesus? Senhor, para com essa história de morrer. Imagina que nós vamos chegar lá para morrer, para morrer. Não, vamos chegar lá para ficar mais rico ainda. Os discípulos tinham dificuldade com essa ideia, com esse caminho de Jesus. Então, Judas sobremaneira. E aí dizem alguns, eu me inclino a achar que talvez tenha sido isso mesmo. Claro, nunca sem as moedas, né? Que Judas pensou assim lá com seus botões. Você quer saber? Vamos parar com essa palhaçada aí de pobre, bem-aventurados, bateu de um lado, oferece o outro. Vamos parar com essa conversa besta? E vamos fazer o seguinte, eu vou vender Jesus. E aí, vendendo Jesus, quando ele tiver e levar a primeira bufetada, quando o primeiro chicote do soldado for estar lá em cima dele, Jesus vai acordar para a vida e ver quão poderoso e quão grande ele é, e ele vai reagir, ele vai vir com tudo. Eu vou ajudar Jesus a entender o que tem que ser feito, eu vou ajudar Jesus a entender quem ele é. Olha, que mala sem alça. Meus irmãos, os nossos pecados vergonhosos e carnais nunca são a nossa primeira camada, entenda isso. Nunca são. Os pecados vergonhosos e carnais é a 30 moedinha que risca o fósforo. O diabo tinha que dar algo para Judas colocar em prática essa maluquice dele. Essa arrogância dele, eu sei mais do que Jesus. Isso é arrogância, isso é prepotência, isso é mania de controle. Ou é do meu jeito, ou é do meu jeito. Se não for do meu jeito, vai ser do meu jeito. Nem que eu compre, nem que eu faça uma corrupçãozinha, nem que eu conte uma mentira. Não é assim que muitas espiritualidades se apresentam por aí? Trago a pessoa amada em 7 dias. É de seu direito amar aquela pessoa. Mas é direito dela não amar você, deixa ela não amar você. Não, vai me amar. Mas nem que para isso eu ofereça sei lá o quê. Esse dominar a vida. Então você pega uma pessoa extremamente controladora que não aceita não, que ela é muito carente. Qual que é a moedinha? Qual é o fósforo que o diabo risca? Para algumas pessoas, a afetividade. Um casamento. Mas a questão não é casamento, a questão é mais embaixo. Judas, ou é do meu jeito, ou não é do meu jeito. Judas tinha um problema com domínio, talvez, com uma arrogância intelectual. E Judas, com certeza, tinha um outro problema, um profundo ódio, uma profunda raiva da situação, né, do poder romano que estava ao redor dele. Esse é o problema de Judas, não resolvido em 3 anos andando com Jesus. E para pegar Judas e para fazer isso, bum, explodir, qual é o fósforo que o diabo riscou em Judas? Não foi mulher, não foi bebida, foi dinheiro. Então, cada um de nós é tentado, às vezes, por coisas que até nos envergonham. Mas saiba, esse não é o nosso problema mais profundo. É o porquê é que isso ativa ou corresponde a outras coisas. Mas, enfim, aceitando para argumentar, né? Eu vou ajudar Jesus. Jesus está desperdiçando a vida, Jesus está desperdiçando o seu potencial, deixa eu ajudar Jesus. E foi lá Judas forçar uma situação. Aí nós ouvimos no Evangelho do Domingo de Ramos que passou, né? Quando ele viu que Jesus não reagiu, foi 1 tapa, 2 tapa, 3 tapa, mais uma chicotada, coroa de espinhos, e ele não reage. Quando ele viu que Jesus entrou lá no palácio de Pilatos e não saiu de lá com Pilatos morto, mas Jesus ainda mais flagelado, o que ele fez?
voltou lá, ai, derramei sangue inocente, e saiu, foi fazer a besteira, né? Então veja, meus irmãos, esse tempo da quaresma foi para nós também tempo da gente parar de manipular a vida, manipular as pessoas, parar de forçar a bênção de Deus. Pessoas ansiosas, né? Pessoas que têm uma pressa de fazer Deus agir. Não é assim que funciona. E Judas se estragou porque não aceitou a vontade de Deus. A vontade de Deus às vezes nos contraria. Por isso que a gente tem que obedecer. Obedecer a Deus. Obedecer às situações muitas vezes. Para de forçar as coisas. Para de conversar pelas costas. O assunto chegou, o assunto chegou. O assunto chegou. Aí o assunto sai. Então, aí você pega e fala assim, ó, você não vai falar. Deus está lá em cima olhando essa cena. Ele vai derramar bênção. O que você acha? Deus está vendo. Você conversando baixinho, fala, o assunto chegou. A obediência, meus irmãos, nos leva aonde a nossa inteligência não levaria. Quem obedece não erra. Entende? Judas, você não está entendendo essa história de morrer, de pobre, de cruz. Não precisa entender, só obedece, você vai ver onde vai dar, queridão. Mas não. Ele precisa manipular a cena. E aí se perdeu. E aí à mesa com os discípulos, Jesus revela também a sua simplicidade, a sua pobreza, num último antagonismo às ambições de Judas, né? Jesus que não teve onde nascer, tiveram que emprestar o estábulo e o coxo do boi. Jesus que não tinha onde reclinar a cabeça, né? Jesus que ao ser enterrado, foi enterrado num túmulo emprestado, porque ele também não tinha um túmulo guardadinho lá ainda da família para ele. Jesus também não tem casa em Jerusalém, ele não comprou um apartamento na praia. Olha só, vai e peça uma casa emprestada para a gente comer a Páscoa. Por quê? A Páscoa judaica tinha um momento no templo, que é o momento que o sumo sacerdote oferece o cordeiro, de trás do véu, pega o sangue, borrifa no povo, tudo aquilo. Mas uma das partes do rito da Páscoa era na noite anterior, cada um na sua casa, comendo o cabritinho, né? Cajado, sandália, roupinha, erva amarga, porque é a noite da libertação do Egito. Cada um na sua casa come do carneirinho, do cabritinho que engordou. E Jesus não tem casa. Vai lá e fala com fulano que eu preciso emprestar o andar de cima da casa dele. O Jesus pobre, né? O Jesus que depois de tanto bem que fez, tanto milagre que fez, ele não tem uma casa para ele. E aí à mesa Jesus diz, né? Um de vós vai me trair. Todos ficaram muito tristes. É bonita essa cena. E cada um começa a perguntar assim, Jesus, vai ser eu? Veja, ninguém cutucou ninguém e falou assim, acho que vai ser o Judas. Anota aí, depois você me cobra. Vamos apostar um sushi ali? Judas. Imagina. Ninguém nem suspeitou que era o Judas. E diante da tragédia de poder trair Jesus, cada um se pergunta, será que serei eu? Meus irmãos, não duvidemos que nós somos capazes, até os 48 do segundo tempo, enquanto há vida, há perigo. Não tem gente que fica louco depois de velho? Não tem. Um povo que andou certinho, ó. A pessoa está andando certinha. Depois de velho, rapaz. Porque a vida está sossegou, a pessoa enlouquece, a pessoa fica encapeta. Meus irmãos, todo o mal, toda a vulgaridade que os nossos olhos veem e condenam, saibamos, nós somos capazes. Deus tirar a mão. E os discípulos nos ensinam essa lição. Será que serei eu? Por que não eu, né? E aí Jesus fala algo trágico. Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. Como é que começava a ceia pascal? Os grandes jantares judaicos, né? O dono da casa, aquele que está pagando a conta, diante dos amigos, convida alguém para começar a comer, né? Então, como é que se começa a comer na ceia deles? O dono da casa pega um pão e, junto com alguém que ele fala que ele vai dedicar aquele jantar, dedicar aquela ceia, porque ou é o melhor amigo, ou é a pessoa homenageada nessa ocasião. Eu quero homenagear você, diante de todos, para dizer para todos o quanto você é grande dentro de mim. Então essa ceia é de modo especial para você, Judas. Pega o pão, os dois com a mesma mão colocam no mesmo prato, molha o pão e aí começa a comer. E aí começa a ceia. E todo mundo agora sabe, é o queridinho de Jesus.
Quem foi o queridinho daquele dia? Judas Iscariotes. Esse gesto aqui ele é profundamente simbólico e afetivo. É aquele que coloca comigo a mão no prato, é aquele que tem proximidade a mim, intimidade comigo, é aquele para o qual meu coração é mais amolecido. E aí Jesus, ao fazer esse gesto com Judas, diz que é para ver se Judas entende, mas Judas já não quer mais entender, né? O Filho do Homem vai morrer como está profetizado, vai acontecer. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, era melhor não ter nascido. Que coisa terrível, né? E aí Judas olha para Jesus e fala, mestre, serei eu? E Jesus não falou. Serei eu? Não está vendo que vai ser você? Jesus não falou isso. Mestre, serei eu? Jesus disse algo para Judas. Não sei. Você que está dizendo. Vai ser você, Judas? Dá tempo ainda de você mandar um zap lá para o cara e não falar e desmarcar a reunião que vocês tinham. Mestre, serei eu? E aqui, gente, está o drama da vida, que é a nossa liberdade. Minha culpa, minha tão grande culpa. Mestre, serei eu? Não sei, vai ser? O que você acha, Judas? Você decide, Judas, se será você. Jesus não falou, é óbvio, não está vendo, não está entendendo tudo. Jesus ainda deu uma última chance. Não sei. Tu dizes, Judas, que é você. Se você quiser que não seja você, dá tempo de não ser você. Fala para quem está do seu lado, dá tempo de não ser você também. Aponta o dedo aqui para o padre aqui na frente. Fala assim, dá tempo de não ser você. Acerta o seminarista lá. Fala, dá tempo de não ser você. Pensa em alguém que você ama muito, que te doeria muito na alma saber que essa pessoa viesse a trair Jesus. Pensa nessa pessoa. Faz assim com o dedinho. Faz assim com o dedinho. Faz assim. Ó. Fala, dá tempo de não ser você, miserável. Dá tempo de não ser você. Mas Judas, de algum modo, quis, né? Que fosse ele. Portanto, hoje, irmãos, peçamos a graça da gente se conhecer um pouquinho mais abaixo e no fundo. Né? As nossas fraquezas, as nossas misérias, aceitemos a vontade de Deus. Mas hoje, de modo muito especial, na maioria das dioceses do mundo inteiro, ontem à noite, hoje ou amanhã pela manhã, né? Cada uma tem a sua realidade, se celebra a missa dos Santos Óleos, a missa do Crisma, onde o bispo, na catedral, rodeado dos padres e do povo, faz a bênção dos Santos Óleos, né? O óleo do batismo, do Crisma dos enfermos, e nessa missa, os sacerdotes, os presbíteros, nós padres, junto com o bispo, renovamos as nossas promessas da ordenação sacerdotal, todos os anos, né? Se faz isso uma vez por ano. Hoje, nas nossas orações e intenções, rezemos por todos os padres, porque Jesus foi traído e mal amado por muita gente, mas só para um Jesus disse, era melhor você nem ter nascido, se fosse para fazer isso, que foi para Judas, que foi para aquele que põe a mão no prato. Hoje, nessa missa, todos nós vamos comungar, mas se a gente quiser forçar um pouquinho aqui o simbolismo do texto, quem é que de todos nós aqui hoje coloca a mão no prato? Só eu, o padre. Quem é que põe a mão no prato com Jesus? Quem é que toca esse pão por primeiro? Quem é que pode pegar esse pão e dar aos outros? Você recebe, mas você não pega. A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Muito será exigido. E nós, padres, recebemos de Deus uma graça, pôr a mão no prato, estar mais perto, ser o primeiro, né? Ter o sacerdócio, que era o caso de Judas. Era melhor não ter nascido. Eu não me tornei padre para um dia olhar para Jesus e Jesus ter falar assim para mim, Maria Augusta, era melhor você ter morrido naquele parto de 17 horas, né, filha? Do que chegar nesse ponto. E eu e qualquer padre somos capazes de chegar no pior ponto. Então hoje é dia da gente rezar também, hoje, amanhã, né? Pela igreja, pelos sacerdotes. O padre também é um ser humano que tem muitas coisas dentro de si, que ele já sabe ou não sabe. E ele também convive com o diabo, que sabe trazer as moedas que encantam o padre. Cada ser humano é um, mas também o padre vive isso. E às vezes você diz assim, nossa, quando a gente quer ser de Deus, parece que fica tudo tão difícil, né? E se você me diz
que o diabo, que a vida está lutando contra você porque você está tentando ser um cristão melhor, eu não duvido. Se você está me dizendo, deve ser verdade. Mas, meu querido, minha querida, com todo o respeito do mundo, se você que tem por missão, talvez, pastorear e não escandalizar 3 ou 4 pessoas de modo imediato, que é a sua casa, 5, e alguns amigos que te querem bem, imagine o padre. O diabo anda implicando com você, que tem por missão essa missão que tem. Não estou desfazendo da sua missão, viva-a bem. Mas reconheça o tamanho dela e os limites dela. Vamos fazer aqui uma ponderação. Se você que, porque talvez muito de igreja, é conhecido, reconhecido, por um X de pessoas, você pode atrapalhar a fé e a caminhada de um X de pessoas, se você errar o rumo da vida. Quanto mais um padre. Então rezemos hoje pela igreja, por todos os sacerdotes, e para que todos nós também, nas cruzes ou tentações da vida, não nos deixemos abater o ânimo. O Senhor é o nosso auxiliador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé, momento das nossas preces. Hoje é quarta-feira, nós vamos nos voltar a São José, vamos cantar essa oração, fazer a entrega da nossa vida, rezar essa ladainha, sabendo e crendo. A oração pode aquilo que Deus pode. Você que está em casa, reze conosco também, estenda suas mãos ali na direção da imagem de São José. Apresente os seus sonhos, apresente as suas aflições, medos. Apresentemos as nossas dores, enfermidades e sofrimentos. E também tudo aquilo que nessa quaresma a palavra falou conosco. Jesus, palavra, falou conosco. A nossa resposta a Ele. E nós queremos pedir, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Cantemos. Ó meu glorioso São José. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições, Nossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor, não vos valeu o anjo do Senhor. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Por todas as áreas da nossa vida. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Tornai possível as coisas impossíveis, a fidelidade, a perseverança, ir até o fim com Jesus. Valei-me, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis, impossíveis. Valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me, valei-me, São José. Nós vamos rezar a ladainha. Se para você for possível se ajoelhar e você quiser, podemos nos ajoelhar. Quem está em casa também, com o nosso olhar em São José. A ladainha é a oração da insistência, né? Da perseverança, mas a ladainha também é um grande louvor a tudo aquilo que Deus moldou, talhou, esculpiu na vida e na alma de São José, nos seus méritos e virtudes. Rezemos, irmãos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus,
Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. ilustre filho de Davi, Rogai por nós. luz dos patriarcas, Rogai por nós. esposo da Mãe de Deus, Rogai por nós. casto guarda da Virgem Maria, Rogai por nós. sustentador do Filho de Deus, Rogai por nós. zeloso defensor de Jesus Cristo, Rogai por nós. chefe da Sagrada Família, Rogai por nós. José justíssimo, Rogai por nós. José castíssimo, Rogai por nós. José prudentíssimo, Rogai por nós. José fortíssimo, Rogai por nós. José obedientíssimo, Rogai por nós. José fidelíssimo, Rogai por nós. espelho de paciência, Rogai por nós. amante da pobreza, Rogai por nós. modelo dos trabalhadores, Rogai por nós. honra da vida de família, Rogai por nós. guarda das virgens, Rogai por nós. sustentáculo das famílias, Rogai por nós. alívio dos miseráveis. Rogai por nós. Pensemos em todos os enfermos, apresente também sua saúde. Nos lembremos daqueles que sofrem, que fazem seus tratamentos, aqueles que estão desenganados pela medicina humana, invoquemos esperança dos doentes, Rogai por nós. pedindo ao Senhor a graça de uma santa morte um dia, rezando também por todos aqueles que no dia de hoje vão passar dessa vida para o Pai. Rezemos, patrono dos moribundos, Rogai por nós. pensando nas nossas misérias, fraquezas, naquilo que em nós é mais frágil, nas tentações que vivemos. Invoquemos terror dos demônios. Rogai por nós. Pela Igreja, pensando no Santo Padre, o Papa, no nosso Bispo, em todos os sacerdotes, rezemos, protetor da Santa Igreja. Rogai por nós. Ele o constituiu Senhor de sua casa. E fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos juntos, ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. No altar de Deus, junto com o pão e o vinho, façamos a oferta da nossa vida. Como José ofertou sua vida Na obediência, no sim ao Senhor, hoje também me oferto a Ti, com tudo que tenho, com tudo que sou. Pra cada oferta feita com amor, a farta colheita um dia virá. Quem se coloca nas mãos do Senhor encontra abrigo e na sua entrega a alegria virá. Recebe, Senhor, toda a minha vida, o que tenho e o que sou. Recebe, Senhor, no pão e o vinho, te dou meu louvor. Recebe, recebe, Senhor, toda a minha vida, o que tenho e o que sou. Recebe, Senhor, no pão e o vinho, te dou meu louvor. Coração nobre, pobre em espírito, tornou-se instrumento nas mãos do Senhor. Amou a pobreza, dela se adornou, tão grande ornamento
aos olhos de Deus. Toda vitória, toda conquista não vale mais que a glória do céu. Por isso oferto a minha fraqueza, toda a riqueza e o melhor de mim, para receber o melhor de Deus. Recebe, Senhor, toda a minha vida, o que tenho, o que sou. Recebe, Senhor, no pão e o vinho, te dou meu louvor. Orai, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Acolhei, Senhor, nossa oferenda e deixai agir vossa misericórdia, para que, ao celebrarmos o mistério da paixão do vosso Filho, alcancemos a plenitude dos seus frutos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é o nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Pois sabemos que já se aproximam os dias de sua paixão salvadora e de sua gloriosa ressurreição. Dias em que é vencido o poder do antigo inimigo e é celebrado o mistério da nossa redenção. Por ele os coros dos anjos, alegrando-se eternamente na vossa presença, adoram a vossa grandeza. Concedei-nos também a nós os associarmos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão. Pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição.
Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes os pedimos que, participando do corpo, do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo João, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Nos lembremos dos falecidos de nossa família, amigos, todos os padres falecidos que passaram pela nossa vida, por essa paróquia, e todos os que já partiram. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivemos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada,
Mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Na Eucaristia recebemos Jesus e Jesus nos recebe também. Com todas as intenções que cada um tem no coração, mas hoje comunguemos também fazendo a Jesus essa pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Dispondo a nossa vida ao Senhor e à sua santa vontade. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Enquanto pulsar o meu coração, enquanto o meu ser respirar, cantarei e louvarei a tua grandeza. Pois tu és aquele que um dia morreu, mas venceu a morte, ressuscitou, triunfou na glória, e os anjos te adoram. Tu és o Cordeiro, aqui estás, num pedaço de pão, a se ofertar. És o Rei, o Salvador, o pão da vida. Tu és o Cordeiro, aqui estás, sustento pra alma, estás vivo no altar. És o Rei, sacrifício de amor, és o único em minha vida, Senhor. Enquanto pulsar o meu coração, enquanto o meu ser respirar, cantarei e louvarei a tua grandeza. Pois tu és aquele que um dia morreu, mas venceu a morte, ressuscitou, triunfou na glória, e os anjos te adoram. Tu és o Cordeiro, aqui estás, num pedaço de pão, a se ofertar. És o Rei, o Salvador, o pão da vida. Tu és o Cordeiro, aqui estás, sustento pra alma, estás vivo no altar. És o Rei, sacrifício de amor, és o único em minha vida,
vida, Senhor. És o único em minha vida, Senhor. Tu és o Cordeiro. Tu és o Cordeiro, aqui estás, num pedaço de pão a se ofertar. És o Rei, o Salvador, o pão da vida. Tu és o Cordeiro, aqui estás, sustento pra alma, estás vivo no altar. És o Rei, o Salvador, és o único em minha vida, Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Adoremos, irmãos e irmãs, Jesus presente em nós. Obrigado, Jesus, por querer comer conosco a Páscoa. Onde quer que façamos os preparativos para ela. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor quer comer a Páscoa no centro do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma. Obrigado por nos desejar, Senhor. Obrigado por nos amar, por vir ao nosso encontro, por se esvaziar, se abaixar, para estar conosco. Dai-nos, Jesus, a graça de corresponder ao Teu amor. Dai-nos a graça nessa quaresma, nesse tríduo pascal que começa amanhã, de fazer crescer em nós o fogo devorador da fé, da amizade com o Senhor. Que esses dias que vamos viver agora do tríduo, Senhor, sejam agradáveis a Ti, que eles nos façam bem também. Hoje e sempre nós proclamamos, mas o Senhor Deus é o meu auxiliador. Por isso não me deixarei abater a alma e o ânimo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, pela morte de vosso Filho na cruz, proclamada nestes santos mistérios, concedei-nos crer profundamente que nos destes a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, então nós temos a partir de amanhã o tríduo, não é? Começamos amanhã às 19h30 com a missa, do lava-pés, a ceia do Senhor. Depois sexta-feira da Paixão às 15h e o sábado a Vigília Pascal às 19h30. Para a missa da Vigília Pascal, não se esqueça de trazer a sua vela com um aparador bastante generoso para não pingar no chão aí, né? Então começamos amanhã, 19h30, a Santa Missa, o início do tríduo pascal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do glorioso São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. E nos saudemos desejando a paz e o amor que vem de Cristo. São José, escolhido por Deus Pai,